agora nós vamos ver a autoavaliação, né? Então lá, ó, agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Então, vocês vão pensar direitinho o que vocês estudaram, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, e vocês vão responder de forma sincera, tá? Responder com exatidão, não é para colocar qualquer coisa. Responde com sinceridade, tá? Então lá, leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Então vocês vão colocá-la para mim. Se você aprendeu totalmente, se você só entendeu parte ou se você não entendeu nada, tá? Lembrando, com sinceridade, não fazer brincadeira, isso aqui é coisa séria, tá? Então lá, o que eu aprendi em geografia? Então vamos lá. Então nós temos as afirmativas e nós temos sim, em parte não. Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar todas juntas, eu não vou fazer separado como foi as questões, porque isso aqui é uma coisa só, tá? Mas aí na hora de responder, vocês vão responder cada um individualmente, tá? Então lá. Consigo explicar os critérios de regionalização do Brasil em 5 regiões do IBGE e em 3 complexos regionais. Então você conseguiu entender que o Brasil é a forma como o Brasil foi dividido, as 5 regiões, por que foi feita essa divisão, né? E também a divisão nos 3 complexos regionais, né? Complexo Centro-Sul, Nordeste e tudo mais, tá? Então, você entendeu totalmente? Sim. Ah, eu entendi em parte. Não entendi tudo. Em parte. Não entendi nada. Não, tá? Todos eles vai ser dessa forma. Segunda, compreendi como as atividades econômicas organizaram a forma de ocupação do território brasileiro. Você entendeu que o Brasil ele foi ocupado porque a forma como ele foi ocupado teve muita relação com as atividades econômicas, né? No início com o pau-brasil, depois com a cana-de-açúcar, depois com o ouro e depois com a industrialização. Você entendeu bem que foi isso que levou e tudo mais, tá? Reconheço as diferentes paisagens naturais encontradas no Brasil, né? Resultante da inter-relação de aspectos naturais do território nacional. Então você entendeu bem os diferentes tipos de paisagem, né? De formação vegetal, floresta amazônica, mata atlântica, caatinga, cerrado, a questão também, a relação disso com os climas, né? O clima tropical, equatorial. Você entendeu isso bem? Sim, não, em parte. Consigo identificar as diferentes atividades econômicas que ocorrem no território brasileiro. Quais são as atividades econômicas mais importantes do Brasil? Você sabe dizer quais são elas, né? Em que o Brasil é mais forte? Quais são as atividades, né? O que está crescendo nos últimos anos e tudo mais, né? Reconheço os diferentes grupos étnicos, né, que formam a população brasileira. Grupo étnico é aquele grupo racial, aquele grupo que tem origem, né, uma certa origem, certas características e tudo mais, né? Então, os indígenas, os ribeirinhos, quilombolas, os descendentes de europeus e tudo mais. Então, você consegue reconhecer eles e sabe quais são as suas características e tudo mais, né? Consigo compreender as diferentes características nacionais, sociais e econômicas que existem no estado de Minas Gerais. Aquilo que a gente falou do Brasil, da questão das características naturais, a vegetação, o clima, né? A questão social, né? Quem vive aqui, de que forma que vive, quais são as características, e a economia, quais são as principais atividades econômicas do estado de Minas Gerais, né? E até mesmo da nossa cidade também, né? Você consegue entender, você conseguiu entender quais são essas características, né? Consigo identificar os diferentes recursos naturais encontrados no Brasil, né? Quais são os recursos naturais? Recurso natural é aquele que não é criado pelo homem, não foi desenvolvido pelo homem, né? Então, os diferentes tipos de plantas que podem ser utilizados, animais, recursos como rios, a água, né? Petróleo, minérios, tudo mais. E como eles podem ser utilizados para o desenvolvimento econômico do país, né? Então você consegue dizer, você sabe quais são esses recursos e como eles podem ser utilizados para melhorar a economia do país? Compreendi que o Brasil apresenta diferentes paisagens naturais, né? De novo, ele passando essa parte das paisagens naturais, né?
e que essas influenciam no modo de vida dos habitantes, né? Então, de acordo com a paisagem, as pessoas vivem de forma diferente, como que isso acontece, por que que isso acontece, né? E reconheço a importância do Brasil nos aspectos econômicos, naturais e sociais dentro do continente da América do Sul. Você sabe por que o Brasil, você conhece e sabe por que que o Brasil é tão importante na América do Sul, dentro desses aspectos da economia, da natureza e na sociedade? Por que que ele é tão importante? Por que que isso acontece? Você sabe por que isso acontece, tá? Então respondam com sinceridade, tá? Sem brincadeira, sem zoação, porque isso aqui é muito sério, tá? Lembrando que tudo isso está valendo nota. Então não pode responder de qualquer forma, nem deixar de responder, tá? Um abraço.